Parte 3. Os cavalos galopantes levaram a diligência para longe da cidade fortaleza. Era um veículo grande que podia acomodar confortavelmente 6 pessoas, puxado por um quarteto de cavalos. A lua cheia brilhou no céu noturno, iluminando a terra com seu brilho perolado. Dito isso, correr a toda velocidade pela noite ainda era um curso tolo de ação. Teria sido mais sábio armar barracas, lanternas e sentinelas enquanto passavam a noite aqui. O mundo noturno não estava sob o controle da humanidade. Ou melhor, isso não era totalmente preciso. Nenhum lugar sem luz poderia ser considerado parte do mundo dos humanos. A noite escondia todos os tipos de animais, demi-humanos e monstros. Muitas criaturas possuíam o dom de ver no escuro, criaturas essas que frequentemente atacavam humanos. Ainda assim, os passageiros da diligência mal sentiam o veículo trepidar durante a perigosa jornada pela noite. E isso não foi por causa de bons amortecedores ou algo do tipo, mas porque o condutor estava viajando por uma estrada pavimentada com paralelepípedos. A pavimentação das estradas tinha começado após uma sugestão da Princesa Dourada, mas os únicos lugares que haviam sido concluídos foram aqueles em posse da coroa e do Marquês Raven, um dos 6 grandes nobres. Isso porque os outros nobres protestaram contra esse gesto, achando que tais estradas só beneficiariam o Império quando eles atacassem o reino. Os custos de manutenção dessas estradas também provocaram muito debate. Por sua vez, isso levou a Princesa Dourada, Henner, a entrar em contato com os comerciantes a fim de conseguir que pagassem os custos, pois os nobres encarregados das áreas pelas quais as estradas passariam estavam empurrando o problema para debaixo do tapete. Assim, o trabalho de pavimentação se tornou um impasse. Como esta região não estava muito longe de Erantel, que é administrada pela coroa, a qualidade da estrada continha um padrão bastante elevado. Ainda assim, não era perfeita. A diligência balançava levemente enquanto avançava pela estrada. Algumas vibrações leves chegaram até os passageiros. O pequeno chacoalhar serviu como um ponto final para o assunto que os passageiros conversavam. Entre os passageiros estavam Sebas, com Solution ao seu lado. Oposto a ele havia Shalltear, flanqueada por 2 noivas vampiras, que eram suas asseclas e concubinas. Zack estava obviamente conduzindo a diligência do banco do condutor. Um breve silêncio tomou conta do ambiente, e então, um tempo depois, Sebas falou na esperança de bani-lo. Já faz algum tempo que eu gostaria de perguntar uma coisa. Ah, é? E o que tem em mente? Eu notei que a senhora e Aura-sama não se dão muito bem. Existe alguma razão específica para isso? Bom, na verdade eu acho que nos damos muito bem. Shalltear respondeu baixinho e olhou para a unha de seu dedo mindinho, como se estivesse entediada. A unha branca pérola tinha cerca de 2 centímetros de comprimento. Embora ela tivesse uma lixa na mão, a unha parecia bem aparada, então não havia necessidade de continuar trabalhando nisso. Shalltear sentiu que qualquer ação adicional era desnecessária, então ela jogou a lixa para uma das noivas vampira ao seu lado. Agora, com as mãos vazias, ela apalpou os seios das noivas vampiras ao lado dela. No entanto, quando notou as expressões nas 2 pessoas na frente dela, ela retraiu as mãos, com um olhar um pouco envergonhado em seu rosto. Você diz isso, mas não é o que parece, concluiu Sebas. O rosto de Shalltear se enrugou, como se ela tivesse comido algo amargo, e então ela indagou. Eu acredito que nos damos bem. Eu simplesmente a provoco um pouco, porque meu criador, Peronontino-sama, me fez assim, mas não há inimizade entre nós. Talvez a Bukubuku Chagama-sama tenha projetado aquela baixinha para não se dar bem comigo também. Shalltear acenou com a mão, como se estivesse muito entediada, e então viu o olhar penetrante de Sebas pela primeira vez. A propósito, a Bukubuku Chagama-sama é a irmã mais velha do Peronontino-sama. Então, nesse sentido, a baixinha e eu somos praticamente irmãs. Ah, uma relação de irmãs. Faz sentido. No passado, o Peronontino-sama discutiu o assunto com outros seres supremos, Lucifer-sama e Nishigerai-sama, quando chegaram ao meu domínio. Um olhar de reverência tomou conta dos olhos de Shalltear quando ela contou suas lembranças de acompanhar esses seres a quem exaltava. Peronontino-sama mencionou uma vez que a Bukubuku Chagama-sama tinha a carreira de dubladora. Ela era tão popular que até emprestava seus talentos para coisas chamadas eroges. Então sempre que ele comprava um jogo que ansiava jogar, acabava lembrando do rosto de sua irmã e perdia completamente a motivação. Shalltear acrescentou que ela não sabia bem o que algumas dessas palavras significavam. Sebas, um tanto desconcertado, inclinou a cabeça e respondeu.
Dubladora. Lembro que parece ser uma linha de trabalho que envolve o uso do som e da voz. Parece que são hábeis em cantar, então talvez seja algo semelhante a um bardo. Depois de ouvir a resposta de Sebas, Chautier riu, como o tilintar dos sinos de prata, e então respondeu negativamente. Não, esse não é o caso. Não é? Como assim? Uma vez eu ouvi a Buku Buku Chagama-sama dizer que uma dubladora significa dar uma alma através do som. Em outras palavras, é um trabalho que cria vida. Oh, entendo. Parece que minha linha de raciocínio estava sobre um grave equívoco. Muito obrigado pela sua correção, Chautier-sama. Sebas e todos os outros seres criados pelos seres supremos foram infundidos com conhecimento no ato de sua criação, mas parava por aí. Por não conhecerem a vida real de seus criadores, ocorriam diversas situações um tanto divertidas em relação às suas interpretações da vida real de seus amados mestres. Sentindo-se terrivelmente desconfortável, Sebas murmurou para si mesmo, gravando o significado de ser uma dubladora em seu coração, para que não cometesse o mesmo erro novamente. Não há necessidade de levar isso tão a sério. Ah, sim, Sebas. Já que somos companheiros de viagem, não há necessidade de ser tão formal comigo. É realmente isso que deseja, Chautier-sama? Não precisa usar honoríficos como Sama. Somos todos servos dos seres supremos. Eles podem ter dado nossas posições e colocado alguns de nós acima dos outros, mas a verdade é que somos todos basicamente iguais. Ela tinha razão. Solution estava apenas obedecendo Sebas porque ela tinha sido ordenada a fazê-lo. Essencialmente, ela e Sebas tinham o mesmo status. Que assim seja, Chautier. Então eu irei me referir a você assim de agora em diante. Era isso que eu queria ouvir. Voltando ao assunto de antes, você não se dá bem com Demiurgo, não é? Sebas permaneceu em silêncio. Chautier estreitou os olhos como uma criança brincalhona, e então continuou perguntando. Os seres supremos não projetaram você dessa maneira. Então de onde isso veio? Eu também me pergunto isso. A verdade é que eu também não sei o porquê isso acontece. Deve ser algum tipo de instinto que me faz ter essa antipatia por ele. Por outro lado, creio que ele sinta o mesmo por mim. Eu não acho que seja o caso. Ainda assim, pode ser porque os sentimentos de nossos criadores, os seres supremos, foram profundamente gravados em nossos corações. É bem provável que seja o caso mesmo. Chautier estudou cuidadosamente Sebas, que assentiu para ela. Então, depois de considerar as coisas, Chautier sentiu que Sebas já sabia a resposta para isso há muito tempo, mas que apenas a suprimia em seu coração. Agora, mudando de assunto, que tipo de pessoas são encontradas no 8º andar? Eu sei sobre o vítima, mas quem mais além dele? Sebas franziu a testa com essa pergunta tão súbita. Ele olhou para Chautier com uma expressão severa, tentando discernir suas intenções. A expressão de Solution também mudou, embora fosse o sutil suficiente para que os outros não notassem. No passado, houveram touros que desafiaram os seres supremos e invadiram Nazarick, violando as defesas do 7º andar. No entanto, eles não alcançaram o 9º andar, onde os seres supremos residiam. Sendo esse o caso, eles devem ter sido parados no 8º andar. Infelizmente, eu não lembro desse acontecimento, mas deviam ser bem poderosos para chegarem tão longe. Então acredito que eles foram impedidos por algo igualmente poderoso, mas não tenho ideia de quem ou o que os deteve. Talvez a Albedo saiba de algo. Afinal, ela é a supervisora guardiã de Nazarick. Seria estranho se ela não soubesse disso. Como se estivesse ignorando o silencioso Sebas, Chautier continuou perguntando. É meio chato saber que ela está um passo à frente de mim. Que tipo de seres misteriosos são encontrados no 8º andar? Seriam NPCs pessoalmente criados pelo Ain-sama? Sebas havia sido criado por Touch-Me. Demiurgo foi criado por Hubert Alan Udlo. Kokyutos foi criado por Takemi Katsuchi. No entanto, mesmo Chautier não sabia que tipo de NPC Ains, ou melhor dizendo, Momonga, o mais respeitado dos seres supremos, havia criado. Certamente ele havia criado algum NPC, certo? Sendo esse o caso, era razoável concluir que esse personagem misterioso residia no 8º andar, sobre o qual Chautier não tinha conhecimento. Não, eu não creio que seja como diz. Este é apenas um boato, mas ouvi dizer que o NPC criado pelo Ain-sama é chamado de Ator de Pandora, e sua força é comparável ao resto de nós guardiões. Aparentemente, ele defende as profundezas da tesouraria. Alguém assim realmente existe?
Ao contrário de Albedo, Shalltear não tinha sido infundida com conhecimentos sobre todos em Nazarick. Portanto, esse nome era novo para ela. Mesmo que a tesouraria só pudesse ser acessada com o anel de Ainzongon, seria estranho deixá-la desprotegida. Nas profundezas da tesouraria, todos os itens mágicos mais sofisticados que a Ainzongon havia coletado estavam armazenados. Também foi dito que continha vários itens de classe mundial. Sendo esse o caso, era o local mais adequado para o NPC defensor criado pelo maior dos 41 seres supremos, Ainzongon. O orgulho de Shalltear foi um tanto ferido quando ela considerou que não havia sido escolhida para guardar um local tão exaltado, mas se consolou com o pensamento de que isso era inevitável. Para Shalltear, manter os intrusos longe do terceiro andar também era uma tarefa crucial, tão importante quanto proteger a tesouraria. Pelo menos o mestre dela havia lhe dado uma tarefa vital. É o que parece, mas eu mesmo não o vi, pois não se pode visitar o lugar sem um anel de Ainzongon. Ah, sim. A resposta de Shalltear estava desprovida de energia, como se ela tivesse perdido todo o interesse pelo assunto. Porém, Sebas não pareceu se importar. Mas bem, o oitavo andar é realmente um lugar bem misterioso. É uma pena. Realmente. Afinal, é um lugar que nem nós podemos entrar. Deve haver alguma coisa dentro. Alguma coisa? Como assim? Talvez haja uma armadilha que ataque até mesmo nós, guardiões. Talvez seja o caso. Mas se eu tivesse que adivinhar, poderia ser uma armadilha mortal? Uma que mata indiscriminadamente de quem entrar? A grande tumba de Nazarick foi feita à mão pelos seres supremos e defendida por nós que prometemos nossas vidas a este serviço. Qualquer um capaz de penetrar essa fortaleza inexpugnável e invadir o sétimo andar provavelmente não seria parado por uma armadilha dessas. Você quer dar uma espiadinha lá? Shalltear tinha um sorriso travesso no rosto, como uma criança planejando alguma travessura. O sorriso de Sebas era o mesmo de sempre, mas tinha uma certa pressão sobre ele agora. Você pretende desafiar os desígnios de Ain-sama? É brincadeira, brincadeirinha. Calma, não há necessidade de ficar tão assustador. Shalltear, o ditado diz que a curiosidade matou o gato. Devemos esperar em silêncio até que o Ain-sama nos diga o contrário. Você tem razão. Então, nossa presa já mordeu a isca? Sebas não perguntou sobre a súbita mudança de assunto. Em vez disso, ele respondeu diretamente. Sim, com anzol e tudo. Tudo o que precisamos fazer agora é puxar. Shalltear assentiu levemente, e então lambeu suavemente os lábios. Suas pupilas carmesins brilhavam. Sebas imediatamente percebeu o que colocaria Shalltear em um clima como aquele. Percebendo que este era o momento perfeito para abordar o assunto, decidiu trazer a solicitação de Solution. Gostaria de sua permissão para algo relacionado a isso, Shalltear. E o que é? Havia um tom de aborrecimento em sua voz, dado que Sebas tinha podado a alegria de Shalltear momentos atrás. Como se para confortá-la, Sebas continuou. Você poderia dar o condutor da diligência para nossa Solution aqui? Ele é um dos subalternos? De fato, ele parece ser algum tipo de mensageiro. Shalltear fechou os olhos e ponderou o pedido. Depois de considerar várias possibilidades, ela parecia ter chegado a uma conclusão e assentiu. Sim, não tem problemas. Até porque ele não parece ter um gosto bom. Meus mais sinceros agradecimentos pela sua generosidade, Shalltear. Obrigada, Shalltear-sama. Ah, não há de quê. E não se preocupe com isso. Shalltear ficou bastante surpresa com o quão fofo era o sorriso de Solution para ela. Ela não esperava uma expressão tão sincera. Após se recompor, Shalltear olhou para Sebas. Desse modo, ficaremos quites em relação ao pequeno erro que cometi agora há pouco. Claro. Na verdade, jamais duvidei de sua lealdade, pois jamais faria algo tão tolo assim. Como disse, foi apenas uma brincadeira, não? Exatamente. Se você tivesse dito algo do tipo, Sebas, eu mesma consideraria como uma piada de sua parte. Mas por precaução, eu teria subordinados observando-lhe ao longe. Ao primeiro sinal de qualquer traição de sua parte, eu arrancaria cada um de seus membros e levaria seu torso arrastado em correntes diante de Ain-sama. Eu não acredito que seria tão implacável quanto você, Shalltear. Não? Coisas assim só me fazem duvidar mais da sua lealdade. Tenho certeza que você faria o mesmo. Sebas e Shalltear então se encararam nos olhos e então sorriram sinceramente. Deixando isso de lado, eu prefiro garotas bonitas.
mas eu posso encontrar outras maneiras de me divertir entregando-os para a Solution. Então, como pretende capturá-los? Através de um feitiço de paralisia ou de segurar o humanoide? Antes de partirem para Irantel, Ainz dera a Sebas uma ordem. Quero capturar humanos que conheçam artes marciais ou magias. No entanto, você só irá atrás de criminosos cuja ausência passará despercebida. Justamente por isso que Solution e Sebas tinham desempenhado o papel de uma herdeira obstinada e teimosa e seu mordomo facilmente enganado, com a intenção de fisgar um peixe como Zack. A missão de Shalltear, por outro lado, era usar um peixe como esse para observar todo o cardume que o seguia. E por que eu iria tão longe? O Ainz-sama disse que não havia problema em drená-los e transformá-los em escravos. O importante é capturá-los. Ainda assim, investigar todos um por um seria uma chatice, então eu poderia muito bem sugá-los até secar. Sebas não falou as palavras que queria dizer. Ele apenas assentiu. Todavia, teve que reconhecer que não estava totalmente confortável com a interpretação de Shalltear em relação às ordens. Com isso em mente, Sebas não pôde deixar de responder. Desse ponto de vista, Demiurgo-sama seria o mais adequado para esse tipo de trabalho. Afinal, ele pode controlar os pensamentos de seu oponente, muito parecido com o que Aura-sama pode fazer com a respiração. Demiurgo possuía uma habilidade conhecida como mantra de comando. Era uma habilidade poderosa capaz de afetar a mente, algo que seria crucial durante uma operação de captura como essa. Hã? Shalltear exclamou em um tom incrivelmente baixo. O clima dentro da diligência ficou sombrio imediatamente, como se uma névoa congelante pairasse no ar. Até os cavalos que puxavam a diligência pareciam ter percebido isso, porque o veículo repentinamente balançou. As faces sem sangue das noivas vampiras que flanqueavam Shalltear ficaram ainda mais pálidas do que o normal, enquanto Solution estremecia ao lado de Sebas. Mesmo Sebas, cujo poder deveria ser equivalente ao de Shalltear, pôde sentir arrepios no corpo. Esta era a intenção assassina emitida pela mais forte guardiã de andar de Nazarick. A hostilidade que a envolveu fez as brigas anteriores com Aura parecerem brincadeira de criança. Se a situação atual fosse mal administrada, poderia levar a um confronto de vida ou morte. Enquanto Shalltear esfriava o ar ainda mais, a cor de suas pupilas carmesim começou a se espalhar pela esclera, deixando os globos oculares completamente vermelhos, como se estivessem se enchendo de sangue. Então, Sebas, pode repetir o que disse? Você por acaso está insinuando que nessa sua forma não dracônica você quer... Os olhos de Shalltear, agora completamente vermelhos, entraram em espasmos. Lutar até a morte comigo. Mil perdões. Creio que me expressei mal. Eu estava apenas um pouco desconfortável. Vai dar tudo certo, contanto que o seu frenesi sanguinário não se ative. A resposta de Shalltear foi o silêncio. Sebas pôde dizer que o breve silêncio foi um sinal de seu desconforto em relação a si mesma. Em Yggdrasil, profissões fortes eram tipicamente equilibradas com fraquezas e penalidades. Uma das penalidades sofridas por Shalltear se chamava frenesi sanguinário. Quanto mais sangue fresco cobria seu corpo, maior era o seu desejo de massacrar. Por um lado, isso a deixava mais forte, mas em troca, ela não seria mais capaz de controlar suas ações. A razão pela qual Ainz fez uso de Shalltear para esta missão, que poderia ter acabado ignorando ordens ou até mesmo enlouquecendo, foi devido a um processo de eliminação. Na ausência de Ainz, Albedo tinha que permanecer na grande tumba de Nazarick, e entre os dois guardiões restantes, Shalltear e Cocytus, Shalltear se mesclava melhor entre os humanos. Depois disso, Shalltear respirou várias vezes. Ela parecia estar tentando absorver sua raiva de volta, ou talvez estivesse tentando dominar o desconforto em seu coração. Com um último suspiro, Shalltear retomou a sua expressão normal, uma jovem atraente com um ar sedutor em volta, e suas pupilas voltaram à cor original. Na maioria das vezes eles se tornarão meus escravos depois que eu drenar o sangue deles, o que deve simplificar as coisas. Além disso, não precisamos trazê-los de volta vivos. O próprio Ainz-sama me esclareceu isso. Além do mais, eu definitivamente vou manter meu frenesi sanguinário sob controle. Vampiros eram uma espécie que podiam drenar o sangue da vítima e transformá-los em lacaios perfeitamente leais.
A maioria dos vampiros só poderia criar vampiros não inteligentes de baixo nível, mas os vampiros que Shalltear podia produzir tinham quase tanta inteligência quanto um humano normal. Se não houvesse importância se a presa estivesse viva ou morta, Shalltear se qualificava como uma boa caçadora, embora o número de vampiros que ela pudesse criar fosse limitado. Isso mesmo. Então não há necessidade de dúvidas. Eu realizarei a missão que o Ain-sama me deu sem falhar. E então ele me elogiará com um bom trabalho, Shalltear. Você é minha escrava favorita. E então dirá, você é a mais digna de estar ao meu lado. Claro. Então perdoe meus comentários superficiais. O pedido de desculpas de Sebas foi sincero e veio do coração. Não foi apenas dirigido a Shalltear, e sim a alguém além dela. Eu não percebi que minhas declarações insultaram a você e ao Ain-sama também, que a escolheu para esta tarefa. Peço desculpas por isso. Espero que me perdoe. Então ele fez uma reverência para Solution e para as noivas vampiro também, pedindo desculpas. Naquele momento, a diligência estremeceu e ouviram o relinchar dos cavalos que puxavam o veículo. Parece que paramos. De fato. Shalltear, que estava perdido em fantasias sobre os elogios que seu mestre iria proferir caso tivesse sucesso em sua tarefa, retornou aos seus sentidos. Ela sorriu, como uma garota que acabara de pensar em uma brincadeira nova. Sebas também estava acariciando seu bigode enquanto sorria singelamente.